Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sexto episódio do podcast Orientar Social. Hoje estamos aqui e vamos tratar do tema da saúde. Estamos aqui com dois fisioterapeutas excelentes, doutor Rafael Paixão e doutor Vinícius de Oliveira. Rafael Paixão, se apresente para o nosso público, por favor, e desde já agradeço a disponibilidade. Muito obrigado, meu amigo, por estar me convidando para esse podcast. Meu nome é Rafael Paixão, tenho 35 anos, estou na área de saúde há mais ou menos 20 anos. Comecei na área da saúde com 15 anos, atuando na área da enfermagem. Comecei cursando na enfermagem. Hoje, a minha principal especialidade é a osteopatia e a acupuntura. É isso? Pô, bacana. Doutor Vinícius Oliveira, por gentileza, se apresente para o nosso público. Desde já agradeço a sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Jean. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sou Vinícius Oliveira, sou ex-atleta profissional de futebol. Depois do fim da minha carreira aí como atleta, embarquei nessa área da fisioterapia. Talvez devido a tantas lesões que eu tive como atleta, né? Eu gostei tanto da área. Trabalho na área aí desde 2017. Sou proprietário da Fisi Saúde, tá? A gente atende ali no CT Lions Arena, né? No bairro de Campo Grande. Especialidade atletas amadores, né? A gente, pela vivência na área de atleta, na área do esporte, a nossa especialidade maior lá são atletas amadores. Reabilitação funcional, né, que a gente trabalha bastante, e na área de neurociência também a gente tem alguns atendimentos nessa área e aí a gente engloba um pouquinho disso tudo. Muito bacana. Eu sabia que seria um episódio de muito conteúdo, porque estamos aqui com duas feras, né? Dr. Rafael Paixão, Dr. Vinícius de Oliveira. Então, corram no nosso canal, se inscrevam, vai lá. Curtam o nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, porque é um projeto que visa trazer informações com orientação. Esse é o principal objetivo deste projeto, do nosso podcast. É nosso projeto. Não é meu, é de todos nós, esse nosso podcast. Vamos lá. Quero agradecer também a todos os colaboradores. Daqui a pouco eu vou citar o nome de todos, porque eu costumo dizer que ninguém cresce sozinho, né? Todos precisamos de pessoas, de colaboradores, para crescermos. Vamos para a primeira pergunta, porque aqui o conteúdo é o nosso principal objetivo. Vou começar pelo Dr. Rafael Paixão. Rafael Paixão, por que a fisioterapia? Quando a fisioterapia surgiu na sua vida? Então, eu costumo dizer que a fisioterapia me escolheu, na verdade. O que acontece? Eu vim da enfermagem, né? Me formei com 18 anos, entrei na área da saúde com 15. Minha família quase toda é da área de saúde, propriamente dito da área da enfermagem. Quando eu decidi cursar um nível superior, na verdade eu me matriculei até em educação física. Passei no vestibular, me matriculei no dia de estar indo ingressar, na minha primeira aula da faculdade, eu decidi mudar de curso. Por quê? Eu sempre gostei da área de cuidado, de estar cuidando das pessoas. Porém, não queria deixar de lado a parte da saúde. Eu digo assim na saúde em questão do bem-estar físico, em questão de atividade física. Antigamente eu praticava inúmeros esportes, hoje eu estou um pouquinho afastado desse meio e via que seria interessante eu estar no meio da educação física. Porém, eu não conhecia a parte de reabilitação de atleta, onde eu tive esse primeiro contato com o mestre Odir, que era o fisioterapeuta da seleção brasileira. Ali eu tive meu primeiro contato e me apaixonei. Seleção brasileira de quê? De futebol. Futebol. Desde então, fui ingressando cada vez mais ali dentro. Não que esse sonho esteja adormecido lá, de tentar fazer educação física futuramente. Porém, eu fui me achando dentro da fisioterapia, vendo aquele elo de interseção entre educação física e fisioterapia, que as duas podem estar trabalhando ali lado a lado, em prol do atleta, e fui seguindo ali. Pô, que bacana. Não deixou de atuar, né, na área da saúde, mas talvez por você praticar, né, diversas modalidades. Sim. Eu sei que ele é corredor, né? Já foi. Corredor, natação,
jiu-jitsu, judô, o cara O famoso híbrido, né? Isso Híbrido. aí, híbrido. Quase um Cara, é pouquinho, um pouquinho híbrido, de cada. Eu acho que essa prática esportiva sua te tendenciou a escolher a fisioterapia, né? É porque a gente acaba entendendo dentro da modalidade o que às vezes o atleta tem a dificuldade de passar o que ele está sentindo no meio do esporte. Às vezes o cara é um pouquinho leigo dentro do assunto, dentro da sua modalidade esportiva, ele não consegue passar aquilo que ele está sentindo. Então, quando ele encontra um cara que pratica a mesma coisa que ele, é mais fácil dele se passar o seu problema, se identificar, porque muitos têm medo quando vê o cara lá com o jalequinho branco, ele parece ter uma barreira de estar se comunicando. Sim, sim. É onde até um hábito meu não estar trabalhando de jaleco, para ficar mais próximo do meu cliente. Até o fato de não chamá-lo de paciente, chamar de cliente. Por quê? Muita gente acha que quando chama de paciente, ele está doente. Né? A gente não está ali só para cuidar de doente. A gente está ali para orientar, falar sobre qualidade de vida e ajudar essa pessoa a atingir uma qualidade de vida melhor. Seja ele atleta ou não. Ou não. Entendeu? Pô, bacana, porque assim, eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar o porquê você... Eu já até te vi de jaleco, mas foram poucas vezes. É porque quando eu tô de jaleco, o ambiente me Pede. exige o jaleco. Aí eu acabo tendo que colocar. Sim. Porque assim, dentro da minha prática, o jaleco até me atrapalha. Né? O jaleco vai estar atrapalhando eu executar determinadas técnicas, porque ele me limita o movimento. E eu acabo quebrando uma barreira com o meu cliente. Ele vai chegar ali, ele me vê de jaleco, ele às vezes ele não consegue. Ele vai, pô, ele é o doutor, eu sou o paciente, eu tenho que saber como que eu vou falar com ele. Tento não usar também um diálogo meio com ele meio repuscado. Tento trazer dentro da ideia dele que ele consiga me trazer o seu problema. Porque se eu usar um linguajar mais técnico, às vezes ele se sente constrangido de estar me passando o seu problema. Sim, Entendeu? esse é o famoso atendimento humanizado. Você Sem teve essa dúvida. percepção, né? E tá conseguindo colocar em prática para se aproximar do Sem seu dúvida. Isso cliente. aí eu acho que Cliente barra paciente. Pô, um perfeito. diferencial. Acho que quando eu tive... né, eu trabalhei também na atenção primária. Você vê isso muito no SUS. Que às vezes a pessoa chega, tem um grau de instrução às vezes menor, e ele não consegue falar o que ele está sentindo, ele tem vergonha. E às vezes ele sai dali, daquela consulta, sem resolver seu problema, porque ele não conseguiu falar o que ele estava sentindo. Comunicação. Por dificuldade de comunicação. Então eu tentei chegar o mais próximo dele para facilitar que eu consiga ajudar ele ali. Entendeu? Entendi. E você, Vinícius de Oliveira, por que fisioterapia? Quando, em que momento da sua vida a fisioterapia surgiu? Eu até cheguei a falar um pouco no início, né? Eu fui atleta minha vida inteira, comecei a competir com 5 anos de idade e competi até 23 anos, né? Tive algumas lesões que me atrapalharam nesse decorrer e sempre tive a ideia ali no final, quando já estava pensando em deixar de jogar, né? Pensando que a gente começa a pensar, o que a gente vai fazer da vida agora? O que eu vou fazer? Joguei futebol minha vida inteira, o que eu vou fazer agora, né? A ideia inicial era educação física, assim como o Rafa falou. A ideia é educação física, né? Porque é o que se aproxima mais da vida do atleta ali, né? E só que talvez devido às lesões, né? As sequenciais lesões, tratamentos e lidar com a fisioterapia, com o ambiente, clínica desportiva, lidando, conversando com outros atletas. E atletas amadores, para mim, foi o que fez a maior diferença. Porque, cara, tu tá reabilitando pessoa, Porque o atleta profissional é a profissão do cara, entendeu? Então, assim, Sim, ele sim. pode gostar ou não de estar fazendo aquilo, mas ele tem que fazer porque ele tem que... É o trabalho dele. Agora, o atleta amador disponibilizar tempo, dinheiro para poder investir nisso só por uma parada que faz bem para a saúde dele, não é a profissão dele, então... Eu acho que esse cara valoriza mais a nossa profissão até do que Muitas vezes só por qualidade de vida. só por qualidade de vida, né? E lidando, né, nesse ambiente ali do dia a dia, eu fui gostando, fui me apaixonando pela fisioterapia e resolvi, até no meu último ano como profissional ali, eu já estava estudando, já estava na faculdade de fisioterapia, já estava trabalhando, já estava estudando, já estava na área já da fisio. Pô, bacana. Assim, temos algo em comum. Por quê? Eu também, quando se falava em fazer faculdade, minha vontade também era fazer educação física. Mas acabou que eu fui trabalhar numa grande rede de drogarias. Eu não vou falar o nome porque são meus concorrentes agora. Mas eu fui trabalhar como auxiliar de estoque. Passou um período, eu fui promovido para balconista de medicamentos.
e lá tinha a figura do farmacêutico, né, doutor Anderson, e o estoque, né, ficava em frente à mesa que o doutor Anderson trabalhava, Sim. e eu ficava olhando ele e eu comecei a gostar, e eu pensei, cara, já tô aqui nesse Já tá no ambiente meio. de farmácia, vou estudar Vou farmácia. estudar farmácia. Posteriormente eu faço educação física. Acabou que surgiu o direito na minha vida. É, E assim, é engraçado que todo mundo que acaba passando pelo meio do esporte tem esse pensamento tem de esse pensamento. fazer educação física. Quando acaba se machucando, Aí conhece a conhece a fisioterapia. conhece fazer fisioterapia. Conhece a paixão, né? Através da paixão. dor, né? É. Das isso aí. lesões. Literalmente, que assim, até é engraçado. Porque eu tive vários Não, é amigos vários casos. Eu É. conheço várias pessoas que faziam, eram atletas, fazem mesmo relatos. Que... e optaram pela fisioterapia depois de uma lesão, foi se adaptando, foi gostando ali. E como tem essa interseção, tem a reabilitação de atleta, vai vendo um outro campo se abrindo, né? Sim. Porque não é algo tão mencionado, vamos colocar assim. Porque a grande maioria das pessoas acha que a fisioterapia é só para quem tá doente. Exato. E não é bem por aí. Entende? Aproveitando o gancho, porque assim, eu sou também da área da saúde, como vocês sabem, né? Eu sou Sim. farmacêutico também. E vocês tocaram no assunto com relação assim, à dificuldade de comunicação, né, do cliente com o profissional. Muitas das vezes, a falta de comunicação ou a dificuldade que fazem com que vocês, né, Vinícius? Até porque você também não atende com jaleco, Não atendo. é pelo mesmo motivo que Sim, o Dr. sim. Rafael, correto? Sim. O Também não- ambiente, alguma limitação técnica também. O jaleco atrapalha um pouco no que eu tenho proposta como fisioterapia, entendeu? Sim, e comigo, enquanto farmacêutico, acontece a mesma coisa. Por exemplo, lá o cliente, paciente, chega na farmácia e lá ele quer ter a consulta, tirar todas as dúvidas que eles deveriam tirar com o médico, com o profissional médico. Porque realmente existe essa barreira, Ok. Sim. existe um bloqueio e muito por conta, assim, o jaleco também, né, faz Sim, parte. tem um peso. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, eu quero saber o seguinte, né? Como são profissões, todas as nossas profissões, tanto a minha enquanto farmacêutico e a de vocês enquanto fisioterapeutas, a gente acaba tendo que lidar com pacientes que em algum momento foi atendido, passou pela mão de um profissional médico. Aí eu vou começar pelo Dr. Rafael Paixão. Você já teve algum episódio de divergência com relação a tratamento de um paciente? Por exemplo, um paciente que chegou até você, tendo que fazer uma fisioterapia, e a orientação que ele teve com o profissional médico foi totalmente diferente do que você entende por... Ou não precisa ser totalmente diferente, mas parcialmente diferente, e aí acabou tendo uma divergência entre a orientação médica e a sua orientação enquanto fisioterapeuta. Você já passou por algum cenário assim? Então, às vezes acontece uma coisa que é até bem comum. Chegar um cliente com um encaminhamento para fisioterapia, com a prescrição. Do que fazer. Rapidinho, essa pergunta eu vou fazer para você também, então já pode trazer a sua memória aí se você já passou por algum caso parecido. E o que acontece? O cliente, ele acha que o profissional fisioterapeuta tem que fazer o que o médico prescreveu, sendo que o profissional médico, ele não pode prescrever fisioterapia, visto que ele não é um fisioterapeuta. A conduta do fisioterapeuta vai ser sempre administrada e realizada pelo profissional fisioterapeuta, certo? Ele vai ser o profissional habilitado a ver quantos atendimentos serão realizados e quando o nosso cliente vai ter alta. Fora isso, ele não tem, ele pode encaminhar, como a gente também vai encaminhar ao médico, ao nutricionista, ao farmacêutico, ao psicólogo. E muita gente esquece que o profissional fisioterapeuta, assim como o médico, é profissional de primeiro atendimento ali com o cliente. Ele sentiu uma dor, não necessariamente ele precisa procurar um médico, ele pode ir diretamente a um fisioterapeuta. Sim. Entendeu? Divergência, de fato, eu só tive uma na época eu ainda era acadêmico, de fato, assim, porque eu trabalhava dentro de um hospital, onde o pensamento e a avaliação clínica ali do cliente batia em desacordo. Onde eu não vou citar a unidade que eu estava trabalhando, nem o nome de ninguém. O paciente estava com uma disfunção metabólica, que teria que ser realizada uma medicação, e o médico queria entubar o paciente, falando que era outra patologia. Sim, erro de diagnóstico, né? Sendo que na época eu ainda era técnico, ele não quis me dar muita atenção, desmerecendo minha profissão. Aí eu fui obrigado a procurar uma pessoa, um cargo maior dentro da instituição, para não levar esse paciente ali a um sofrimento, a um atendimento
errado. Ser entubado desnecessariamente, né? Positivo. Procedimento totalmente invasivo. Dependendo do paciente, do grau que esse cliente estivesse ali, ele poderia não retornar. Entendeu? Esse foi o único fato. Mas como eu atendo hoje sozinho, né, dentro do consultório da Oeste Físio, não tenho muita divergência. Por quê? O cliente chega, ele vem com uma prescrição de fisioterapia pelo médico, eu oriento, né? Onde é tão importante estar orientando o nosso cliente, onde o seu canal aqui está passando orientação para muitas pessoas. Vai ficar o livre-arbítrio. Se ele vai querer seguir ali a minha conduta, ou voltar onde eu deixo aberto para ele procurar outra instituição para estar fazendo aquele protocolo que o médico está prescrevendo. Entendi. Entendeu? Perfeito. E você, Vinícius Oliveira, teve algum momento que houve divergência entre a orientação médica e a orientação que você, enquanto profissional, né, fisioterapeuta, recomendava para aquele caso concreto ali? Cara, então assim, quase todo paciente que vem com indicação médica, eu tenho alguma divergência, né, com essa indicação, pelo fato que o Rafa acabou de falar. Os médicos, geralmente, eles vêm com um encaminhamento para fisioterapia, com o que deve ser feito na fisioterapia, né? E muitas das vezes, pelo fato dele não entender de fisioterapia, né, ele entende da parte da medicina com alguma coisa errada, né, dentro desse protocolo de tratamento. E aí bate no que o Rafa falou. Divergência, na verdade, não é com o profissional. Com o profissional eu tive uma, que o médico queria que o paciente tratasse com outro fisioterapeuta, o paciente já me conhecia, queria tratar comigo, e ele queria que fizesse uma coisa com o paciente, eu relatava outro, o médico me ligou, a gente conversou por telefone e acabamos entrando. Eu argumentei tecnicamente, ele entendeu e assim a gente entrou no consenso lá do que realmente o paciente precisava. Diretamente com o profissional só teve essa vez. E a divergência fica mais ali entre a gente e o cliente mesmo, porque o cliente que vem falar com a gente, alguns, como eu costumo brincar, é Deus no céu, médico na terra, fecha o olho porque o médico fala e escuta e nada mais presta, né? Outros a gente, né, consegue conversar e o paciente entende e eu falo, e aí o paciente fica no livre-arbítrio que o Rafa falou. Tem alguns que aceitam, tem alguns que não aceitam, tem alguns que voltam pro médico e procuram outro profissional. Mas assim, eu não faço o que eu não achar que eu devo fazer dentro do que eu conheço de fisioterapia, entendeu? Independente do que o médico pede ou não para poder fazer. Até porque a responsabilidade é toda sua, né? Exatamente. No Quem- final, vai cobrar da gente. Por isso que é importantíssimo, ele falou do conhecimento técnico para estar dialogando ali. Dialogando, exatamente. Por mais assim, que não aceite a conduta, você vai ter um parecer técnico para falar, né? Simplesmente, não vou fazer. Exatamente. Não é falar, isso não serve. Não serve por Tem que que não fundamentar, serve? né? Exatamente. Tem que fundamentar. Eu acho que é uma forma de você ganhar a confiança do paciente. Sem sombra de dúvida. Por isso que é importantíssimo estar Exatamente. sempre se atualizando, porque sempre está saindo algo novo no mercado. Pô, perfeito. Assim, porque eu, enquanto farmacêutico, também tá até tendo uma questão judicial entre, né, a medicina, né, com Seu conselho? com o Conselho de Farmácia. Por quê? Já existe uma lei federal, os médicos entendem que só eles são os prescritores. Exatamente. Até o fisioterapeuta está podendo prescrever agora. Exatamente. E aí o Conselho Federal de Farmácia, né, editou uma resolução trazendo um RQE, que é a questão da especialidade. Sim. E lançou agora, né, a autorização através dessa resolução para que os farmacêuticos possam prescrever medicamentos tarjados, que são aqueles medicamentos com a tarja vermelha. Sim. Porém, tem que ser especialista, não é qualquer farmacêutico. Sim. Ainda assim, o CFM judicializou, está acontecendo essa briga judicial. Mas assim, e quem perde com isso, no caso do Conselho Regional de Farmácia, é o cliente, é o paciente. Por quê? O farmacêutico especialista, estando capacitado a prescrever, desafoga até o SUS, os hospitais. Sem sombra de dúvida. E assim acontece com os outros profissionais também, né? Os enfermeiros dentro do SUS, eles podem prescrever determinadas medicações para poder estar desafogando a questão do SUS. Sendo que sempre vai ter uma briga, porque é questão de briga de ego, eles não querem agir. Exatamente. Tô falando no geral, tá? Não tô querendo ofender classe nenhuma. Sim. Porém, o intuito é sempre estar ajudando quem tá precisando. Então, se ficar nessa briga de ego, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei se Rafa já passou por isso, mas a gente bate lá numa tecla de exame, por exemplo.
Já bati. Entendeu? O Já? que Porque aconteceu? o paciente, ele tem plano de saúde, tá tratando com a gente. Cara, eu posso prescrever, a gente como fisioterapeuta, a Sem gente sombra de pode dúvida. prescrever para exame e o plano de saúde não aceita. O farmacêutico também Só acontece isso. aceita se for prescrição médica. Eu E tive aí o isso. cara não consegue fazer, aí ele tem que marcar uma consulta Pra pegar para um daqui a um pedido. mês, para poder chegar no médico, pedir o coisa, aí vai 2 meses para fazer, e aí o tratamento dele já até acabou Eu e tive duas situações até, você tocou no assunto, eu lembrei. Uma senhora veio reclamando de lombalgia, aí eu vi, fiz os testes todos, não vi nada que batesse com lombalgia. Eu falei com ela, vamos fazer uma cultura, vamos fazer um exame de urinocultura para saber que às vezes pode ser uma infecção urinária. Aí a filha falou que não aceitou e tudo mais, beleza. Aí ela foi pra consulta médica e fez o exame. Aí depois o me exame. ligou e queria continuar fazendo o tratamento pra lombalgia. Uhum. Mas não tem nada e tal. Aí depois ela me ligou, pô, Rafael, eu queria agradecer porque você identificou a infecção urinária da minha mãe. Aí eu falei, então, eu ia passar, A eu ia dor renal, prescrever. né? Sentindo a dor renal, né? eu ia prescrever o exame, Eu mas falei, você não quis, você preferiu. E eu ia ficar fazendo tratamento, a senhora queria pagar 10 atendimentos pra lombalgia e não ia ter resultado. não tem resultado. Então, e tive um problema também com a médica, né? Que foi prescrito, eu fazia atendimento numa fratura, eu queria saber se estava consolidada. Sim. E a Básico do básico. responsável do setor não queria liberar. O pedido, Não libera. eu falei, a gente é habilitado a ver a imagem, solicitar a imagem. Como que eu vou tratar de uma região se eu não sei se está consolidado ou não? E aí, piora, Como faz que uma eu fratura, avanço no tratamento? faz uma fratura exposta. Exatamente. É difícil. É complicado. Até na questão, né, profissional que visa o bem-estar, né, da população como um todo, o ego atrapalha, né? Essa... Muito atrapalha. Atrapalha o cliente, né, cara? Cliente. Atrapalha o público, né? É quem Exatamente. tá lá na linha de ponta. E assim, eu já falei em outras oportunidades, realmente acho que o profissional médico, eu acho que a pessoa para ser médico, assim, eu acho que é fora da curva, tem que ser acima da média. Eu entendo que para estudar medicina, né, para Eu acho que é qualquer área da saúde, porque você cuidar de pessoas, lidar ali com a gente, quando a gente está doente, a gente está num momento delicado, está estressado, o familiar está debilitado. Qualquer profissional da área de saúde, eu vejo um ser que deveria ser bem reconhecido por estar lidando Vida, né? com vidas, né? É. Eu era até a favor de algo que muita gente me questiona e me condena, como se o conselho tem para habilitar o profissional a exercer a profissão, que todos os profissionais da área de saúde tivessem que fazer uma provinha para ser habilitado. Porque tem muita gente que leva nas coxas e chega lá. Verdade. E hoje, com chat GPT, vai ter muitos profissionais se formando. Tá até tendo uma discussão no Congresso com relação à medicina. No meu Fazer- conselho também. Seria. Esse exame, né, de conhecimento, conforme como eles estão apelidando de a OAB da medicina. Seria Na fisioterapia importantíssimo. também É tá que muitos casos mantendo esse de movimento, né? operar a perna errada, isso aí acabar, teoricamente, diminuindo. Verdade. Aqui, pra quem não sabe, Vinícius Oliveira foi o meu primeiro fisioterapeuta, né, fora do plano de saúde a me atender. Posteriormente, agora o atual Dr. Rafael Paixão. Então, Sim. vou fazer uma pergunta aqui, vou iniciar agora pro Dr. Vinícius Oliveira. Dr. Vinícius Oliveira, quando eu, Jean Moraes, surgiu na sua vida enquanto paciente? Se lembra quando que foi? Como é que foi? Produção, tem até uma foto aí, se puder. Que isso? Tem foto aí, apresentar cara. essa foto aí, nossa aí. Atendi já em casa, né? Atendi em casa, né? Atendimento aí do Dr. Vinícius Oliveira com o Jean Moraes. Atendi já É. em casa. Vamos ver se a produção consegue Tinha cabelo? essa foto. Nunca teve. Cara, eu sou calvo já tem um tempo já. Entendeu? Aguardando a foto aí. Mas você lembra qual foi o ano? O ano 2019. Como é que foi? Foi antes. 18? Como é que foi? Se lembra? Como é que foi? Não lembro. Como é que Jean Moraes surgiu na sua vida? Foi por causa de lesão, cara. Não, lesão na panturrilha, se lembra? Futebol, tá de futebol. verdade. Foi, jogava umas peladinhas no veterano, né? Eu já fui técnico desse cara aqui. Não, na verdade, Jogava ele... bola. Do Vinícius Oliveira. É que eu tô me equilibrando lá. Tô com o manto sagrado. Fazer propaganda aí do Flamengo, né? Lesão na panturrilha na época, se lembra? Foi. Verdade. O Vinícius me atendia em casa lá. Depois entrou pro jiu-jitsu aí. Atendimento aí domicílio. Aí era lesão toda semana. Aí, pô, cara, e pior que vocês dois fizeram assim, tiveram uma passagem importante, porque na minha lesão mais fera, que foi lesão no ombro, né?
eu comecei o atendimento, né, o tratamento com o Vinícius Terminou com o e Rafa. posteriormente... É. Na verdade, eu fiz assim, comecei com o Vinícius, uma Foi parte competindo, não foi? foi, uma parte foi com... Uma parte foi com, olha lá, uma parte foi com o plano de saúde e outra parte foi com o Dr. Rafael Paixão. Você lembra lá, Vinícius? Lembro. Lá em casa, no terraço. E essa época aí, como é que era a fisioterapia na tua vida? Cara, tava no início de tudo ainda, né? Tava até com a blusa da clínica que eu trabalhava antes, que é a Physio Sport Center. Agradecimento aí, rapaziada, lá da Physio Sport Center, lá do Valqueire. Me ensinaram muita coisa no meu início. Comecei lá como estagiário, depois assumi lá um cargo lá de fisioterapeuta. Essa época aí, essa época da correria, né? No início, Sim. sai de um paciente, vai pro outro, né, Rafa? Puxado, Correria, né? puxada. Atendimento domiciliar, correria total. Mas era isso, era muito aprendizado também, né? Até hoje, mas nessa época mais ainda. Tava começando a iniciar a minha carreira, assim, meio que individual, meio que sozinho Seguindo seus profissão. passos. Seguindo meus passos na profissão. Pô, bacana. Eu não lembro também o ano, não, cara. Eu tenho essa dificuldade de gravar o ano, mas eu sei que foi, Foi 18 ou 19? foi bem, foi bem Foi 18 ou bacana. 19. E assim, e realmente, cara, o resultado é fenomenal, né? Pergunta, já que você passou pelos dois, o que você sentiu de diferença na fisioterapia do plano para o atendimento particular? Cara, eu vou te responder, mas após a produção colocar agora a minha foto aí com o Dr. Rafael Paixão, mas eu já vou te responder já. Foi com quem, né? Eu sou atendido nos dias atuais. Também tem metodologias Quando vai, né? diferentes. Hã? Quando vai, né? Quando vai? Não. Eu sou um paciente, eu sou um cliente quase assíduo, respeitando as minhas limitações de tempo. Mas, olha lá. E aí? Aí agora foi recente essa foto aí, ó. Foi mais recente. Foi mais recente, foi esse ano. Mas quando eu iniciei contigo, você lembra como é que foi? Foi do ombro, no jiu-jitsu. Você teve a lesão, que teve uma luxação. Colocaram lá, fizeram a redução e voltou pra competição. É isso aí. Que quase piorou a situação. Quase Tem que piorou a fazer situação. um risco cirúrgico. Quase tem que fazer uma cirurgia, Não, na eu fiz, verdade. né? Eu fiz. Fez? Ele operou. Eu Então eu fiz. falei com ele, né? Depois de um tempo, eu também pratico jiu-jitsu, né? Acabei fazendo curso de árbitro e tudo mais. Porém, eu atuava nos eventos, na equipe de saúde. Eu ia com uma ambulância da Med Esporte pra estar dando suporte. Uma das principais coisas que acontecia, luxação, a gente faz a redução. Não compete mais. Opinião, acabou pra Acabou você. a competição. A menos que o cara tivesse ganhando a final, por ter essa noção. Olhava lá o placar, olha ali, não deixa ele finalizar e ganha. Viu que não tinha jeito, acaba. Pra dar qualidade de vida pra esse atleta. Senão, a lesão piora e muitas das vezes não volta ao esporte. No caso E do quase Jean, aconteceu com o Jean. aconteceu com o Jean, exatamente. Entendeu? Cara, ali foi o seguinte, né? Ali era a competição do Grande Slam, que é uma competição importante, internacional, né? E eu nunca havia passado por aquilo. Eu lutei com o boliviano, esqueci o nome dele, mas nós nos seguimos aqui no Instagram. Ele entrou em queda e, enfim. Só que pelo que o médico me explicou depois, olhando o vídeo, ele me projetou no solo, só que ele não largou o meu kimono. Quando eu tava quase tocando o solo, ele que puxou. Então, meio que fiz um movimento ao contrário, né? A posição do meu corpo, né? A gravidade me jogando para baixo e ele fez uma alavanca ao contrário. Aí, pô, meu ombro saiu do lugar, uma dor tremenda. É que o peso do seu corpo foi para um lado, é como se tivesse puxado o seu braço ao contrário. Exatamente. E aí, pô, entrou lá o socorrista. Vambora, que tem 5 minutos pra colocar teu ombro no lugar, senão tu tá desclassificado. Eu cheio de dor, fui. Então, mas nesse momento, o socorrista tem que saber avaliar a cena. A cena. O entorno, né? Eu com sangue quente, eu querendo competir, ele foi, colocou no lugar. Eu fiz um movimento de rotação, falei, opa, dá pra voltar. Ganhou a luta? Não, perdi, porque aí voltei. Não, já era pra ter parado. A galera aplaudiu, aí voltei, passou muito, fiz uma pegada na parte de cima do kimono, ele levantou a postura, saiu do lugar de novo. Aí, meu amigo... A musculatura tá fraca. Ali eu me arrependi de ter voltado, porque teve uma dificuldade maior pra colocar o ombro no lugar de novo. Doeu muito mais. Por quê? O músculo contrai por conta da dor. Você tá com medo, você também contrai. Pra gente fazer a redução, tem que fazer mais força. Aí, muitas das vezes, acaba não ocorrendo ali,
centro cirúrgico pra sedar. Se não conseguir, Conseguiram, mas cirurgia. foi bem pior. E fraturou, tive 2 fraturas na cabeça do húmero, Que poderia ter sido evitado. rompeu não sei quantos ligamentos. Então é importantíssimo a questão da avaliação da cena ali, da situação. Hoje, são poucos profissionais de saúde que atuam dentro do jiu-jitsu ou de outros esportes que praticam a modalidade, Sim. que acaba se tornando mais fácil. Exatamente. Você tocou no assunto, nessa daqui teve a queda, você podia ter feito. Vamos botar que você batesse com a cabeça no chão e tivesse feito uma concussão ali. Tem gente que apaga e volta. Vamos lá, acaba a luta. Se o lutador apagou, não tem. Por mais que você esteja ganhando a luta, acabou, o coleguinha lá, ele leva aquela luta. Que poderia pra não te gerar danos maiores. Entendeu? Ele é jiu-jiteiro também, né? Faixa marrom de jiu-jitsu. Por isso que ele tem mais propriedade Propriedade pra falar. Mas, como é que é no CrossFit em relação de lesão? Como é que funciona assim Cara, na no prática lá? CrossFit a gente tem pouca lesão assim, porque a gente não é um esporte de contato, né? Não é igual o jiu-jitsu, que é um esporte de contato ali. Então a gente tem, no CrossFit a gente pode ter mais acidentes do que lesão devido à prática, entende? Então assim, lógico, tudo bem orientado, tudo bem passado, você é risco muito baixo de lesão, né? É até é uma lenda aí que a galera fala, CrossFit lesiona, e meu aluno quando chega lá pra fazer o cross, né? Eu também dou aula de cross, também sou da área. Depois eu voltei pra educação física e consegui dar aula de cross, então o aluno chega lá e a primeira coisa que eu falo, cara, eu sou fisioterapeuta, se o cross machucasse eu não ia gostar. Eu já falo logo assim, entendeu? Sim. Então assim, qualquer esporte de alto rendimento vai Beleza. lesionar, né? Tem lesão, e qualquer esporte mal Executado, executado, mal passado pelo profissional, vai te gerar lesão. Então, no cross, a gente tem pouco isso, porque não é um esporte de contato, né? Pode acontecer um acidente ou outro, né? Normal, acontece. A gente tem pode ter lesão assim, a gente tem muita lesão muscular, por exemplo. Eu falo que a gente tem uma lesãozinha no cross que ela é característica, que é a lesão do aluno bom. né? Como é que é essa lesão? É o cara que a gente ainda no CrossFit tem muito oriundos de outros esportes, né? Galera que vem de outro esporte com background de outro esporte e vem pro cross. Então, o cara que ele vem com background de outro esporte, ele tem facilidade de aprendizado para os movimentos mais complexos do CrossFit, entende? Então, assim, por exemplo, movimentos ginásticos, que são, né, movimentos bem complexos da ginástica olímpica que a gente trouxe pro CrossFit. São movimentos com muita consciência corporal, muito trabalho de core, muita força e muito entendimento do seu corpo no espaço. Né? Eu tenho um aluno lá, por exemplo, que ele tem muita força, muito core, mas ele não consegue entender o corpo dele no espaço para realizar o movimento. Então, são movimentos mais complexos. Aí pega um cara que veio do futebol, por exemplo, com um mês ele faz o movimento. Só que a musculatura dele não está preparada para aquele movimento, para aquele de mobilidade do. Sim. E a musculatura dele nunca foi exigida. Por exemplo, um cara do futebol, o movimento da ginástica exige muito da articulação do complexo do ombro. E ele nunca precisou do ombro dele para nada no futebol. Sim. Entendeu? Então, aí ele vai com um mês ele aprende. Por quê? Por causa de Mais tudo que fácil. eu tô falando. É mais fácil para ele. Para ele é mais novo. fácil. Entendeu? Então, aí isso vai gerar uma lesãozinha futura. E eu já até converso com o aluno, já falo, cara, faz um trabalhinho, não fica fazendo isso repetidamente, faz um trabalhinho de acessório, que a gente chama lá de fortalecimento. Por quê? Porque tua musculatura e tua articulação não estão preparadas para esse esgaçamento que esse movimento gera. Só que você, pelo fato de ter sido atleta, tu aprendeu muito rápido. Tem gente que demora 4 anos para aprender o movimento, entendeu? Sim. Esse é mais ou menos o tipo de lesão que a gente tem, Vou entendeu? entrar no detalhe, que às vezes eu vejo lesão por conta do ego do atleta. Ah, muito. Isso aí, Que isso, cara? pô. Até o ego causa. No O ego tem, pô. Também, né? O muito. cara Às não vezes bate lá, né? você entrou num. Vamos botar um armlock lá, o cara menos graduado, eu vou bater pra ele. Eu vou nada. Aí acaba. Não, Mesma isso aí coisa. também Tu tem. vê o amigo executando, ela fala, pô, magrinho começou ontem, ele faz e eu não. Exatamente. É ruim. Vai lá e acaba se machucando. Exatamente. Caramba, cara, assim, o ego, pra você ver, ó, o ego não presta para nada. Pô. Cada um no seu tempo, senão não tem como fluir. Pessoal, vou aproveitar a oportunidade, trouxe meu último exame aqui da cervical, trouxe o penúltimo, o último, né? Vou
pedir aqui a análise de ambos os fisioterapeutas, que não vou dar mole, né? Malandro, né? Pedindo a consulta aqui agora, né? Eu vou falar o nome aqui da rapaziada aqui dos colaboradores, vocês vão dando uma olhada aí, ó. São os meus 2 últimos exames da cervical, porque realmente eu estou com muita dor. O Dr. Rafael Paixão sabe, só que eu ainda não tinha trazido o exame para ele, né? Esse laudo. Primeira mão? Faça uma avaliação aí. Tem 2, o mais antigo e o mais atual. Aí E daqui a pouco vocês vão dar um parecer. Quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os nossos colaboradores, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém pode crescer somente na vertical. Temos que crescer na horizontal. Todos que estão ao nosso lado têm que crescer conosco. Por isso eu agradeço a todos os meus colaboradores. Né? Vou começar aqui pelo Derek, lá do Depósito DK. Alô, Derek. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer aqui o nosso fisioterapeuta Rafael Paixão, que está aqui também. Agradecer o Thiago, lá do Ponto do Chopp, lá da Rua Linha de Alcha. Alô, Thiago, aquele abraço. Quero agradecer o Albino. Albino, lá do Salão Espaço Gold. Albino que fica lá na rua, na estrada do Tingui, próximo à esquina da Rua 13. Tem mais colaboradores que chegaram aqui. Tem o nosso amigo LR Personalização. Alô, Guto, tamo junto. Stael Uniformes. Ó, deixou forte aqui, ó, linda, ó, Stael Uniformes. Alô, Fernandinho. E quero agradecer também ao nosso amigo Digão, do Salão e Barbearia JR, que também fica na Linha de Alcha. Você que queira fazer parte desse time de colaboradores, ajudar, auxiliar o nosso projeto, continuar, por favor, pode entrar em contato no nosso direct lá no podcast Orientar Social, lá no Instagram. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, Orientar Social Podcast. Ajude o nosso projeto a continuar. Doutores, chegaram aí a alguma conclusão do meu exame mais antigo, do meu exame recente? Da exame tá funcionando, porque reduziu, pô. O fisioterapeuta é bom. É? Aí, ó. Faz tua análise. Olha como é que tava aqui, ó. Tua cervical lá no antigo. Olha pro outro. C2, C3, C5, C6, C5, C6. C7. E ali só C4, C5, C6. Só que eu confesso que minha dor hoje está muito mais acentuada. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro senhor. De 2021 para 2025, como tá a sua rotina de trabalho? Muito maior. Trapézio tensionado, cervical e tudo mais, também tem a relação com estresse, ansiedade, posição para ler, celular, computador. Estuda. E aí? Então eu tenho que reestruturar toda a minha rotina pessoal, Como é que né? tá a sua rotina de atividade física? É isso que eu ia perguntar agora. Não, tô treinando, tô na jiu-jitsu não, mas academia eu tô indo de 4 a 5 vezes na semana. No mês? Não, na semana. De 2 meses pra cá eu... Seu sono, tá dormindo bem? Nem tanto. Nem tanto? Você tá tendo insônia? Tem. Tem que ver isso aí, que vai aliviar, cara. Isso aí é questão que pode ser também estresse. Tá dando uma dorzinha, pode dar dor ali no occipital, bem aqui em cima da nuca, dá dor por trás dos olhos, pode estar irradiando um pouquinho pro braço, por conta da região ali, pega plexo braquial. Mas pode ter uma relação com tensão de trabalho, mais carga, tá mais ansioso, mais sobrecarga sobre você. E tá... Porque pelo exame... Esse parecer aí é em conjunto? Parecer conjunto? Pelo exame você evoluiu, pô. Entendeu? Pelo exame você evoluiu. Você evoluiu. Tá vendo aqui, ó, fisioterapeuta Rafael Paixão, fisioterapeuta Vinícius de Oliveira, 2 profissionais excelentes que já me conhecem há um tempo, me dando parecer aqui, ó, esclarecimento e orientação para eu, paciente, cliente de ambos aqui. Pra quem acha que o fisioterapeuta não sabe ver o exame, tá aí. E foi comprovado, né? No nosso episódio aqui foi comprovado. Vou fazer mais uma pergunta com relação até a prevenção. Tem como prevenir lesão sem treinar? Sem treinar? Depende. Depende do quê? Ué. Ou de quê? Vamos lá. Prevenir lesão sem treinar. Tem a alimentação do cidadão, né? Que também vai ajudar ali a questão da lesão, o esporte que ele pratica, né? A fisioterapia também vai prevenir a lesão se ele treinar. Confere. Entendi. E aí, Vinícius?
Cara, alimentação, É importantíssimo. Alimentação é a base de tudo, né, cara? sono, descanso, né? Ele tocou no assunto aqui que até a questão da lesão ali, até o cortisol, se tiver alto, pode dar até lesão no Exatamente. cidadão. Nível de estresse. Mas, galera, vamos ser práticos. Treinem. Tem que treinar, né? Não A tem partir jeito, né? dos 30, Treina. todo mundo é obrigado. A gente começa a Eu perder. costumo dizer que cuidar da saúde é mais fácil do que tratar a doença. Sem sombra de Tá. dúvida. Isso é Tratar a doença é muito ruim, cuidar da saúde é muito mais fácil. E barra barato. E mais barato, exatamente. Como nós falamos. E menos chato, porque tratar da doença você pode ter que fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Quando você cuida da saúde, você escolhe o que você quer fazer. Verdade. Entendeu? O treinamento, ele é salutar pro bem-estar físico, psíquico e emocional de Sem qualquer sombra de indivíduo. dúvida. Isso aí é Treinamento fundamental. é treinar pra vida. A estética Treinar pra vem em vida. segundo plano. Segundo plano, exato. Correto? Já que falamos, né, de tratamento, de treinamento, de lesão, vou fazer uma pergunta. Qual a diferença, Rafael Paixão, me responde primeiro, por gentileza. Qual a diferença entre um atendimento de um cliente não esportista para um esportista e para um esportista de alto rendimento? Então, vai depender, assim, do que a pessoa vai estar trazendo ali, o que ele quer com aquilo. Às vezes um atleta de alto rendimento, ele vai te procurar não porque ele tá doente, em sim para manter o rendimento dele. O rendimento dele. Que se ele quebrar, muitas das vezes ele perde a bolsa, perde a competição, tá de fora de um evento importante. Um cara que não é atleta, muitas das vezes ele só te procura porque ele tá doente. Não que tenha que ser assim, tá? A questão da fisioterapia é questão de prevenção, tá? O pessoal só acha que a fisioterapia é quando a gente está doente, um pós-cirúrgico ou algo do tipo. E o atleta amador, ele tá tendo essa consciência agora. Porque às vezes ele só vai fazer a atividade dele, ou no final de semana, seja ele um atleta de corrida de final de semana. Então ele não quer perder aquele final de semana, ou o cara que joga aquele futebolzinho pra não machucar o posterior, no final de semana. Ele vai se cuidar. Ele vai se cuidar. Porque senão, às vezes é aquele futebol de domingo que é a válvula de escape dele. Aí vai chegar o domingo, ele não Ele consegue. não consegue fazer. Aí o cara começa a ficar irritado, estressado. Então, hoje a galera tá tendo essa consciência, né? De fisioterapia para prevenção, para melhorar meu desempenho esportivo, ou para simplesmente para um pós-cirúrgico. Né? Que não é tão simples assim, mas para deixar mais simples para a galera entender. Pô, você falou de futebol de pelada? Antes de eu fazer a pergunta para você, Vinícius, eu vou agradecer aos últimos participantes, né, do episódio. Na verdade, os penúltimos participantes também do episódio 4 foi o Lucas Mineiro, o Bruno Mariano, porque eles estiveram aqui, né, e nós tratamos da importância do futebol de várzea, né? E dentro desse contexto, nós falamos que o futebol, a pelada de final de semana, muitos clientes, né, se tratam por conta disso. Muitas vezes é o único lazer que o cara tem. Sim. Então, você trabalha a semana toda, é a válvula de escape, e aí Vai jogar só o futebolzinho pra jogar o dele. futebol dele. E aí, muitas vezes, né, como ele não tá se cuidando, não tem Exato. aquele tempo, né, de repente, para academia e tudo mais, aí ele tá acabando procurando, né, o fisioterapeuta para ter condições Para de ter- melhorar aquilo Pra ali, melhorar. de ter o lazer dele ali, né? Que até dentro desse futebolzinho de final de semana, tem os campeonatos deles. Exatamente. E Douglas, representante do Milan, Bruno Mariano, representante da Azulão, e o Lucas Mineiro. Tratamos disso. E aí, Vinícius Oliveira, qual a diferença de um atendimento para um paciente / cliente, né, não esportista, e um esportista de alto rendimento? Qual a diferença? Cara, então assim, o Rafa falou perfeitamente ali. O não esportista, eu tento primeiramente orientá-lo a começar a ser o esportista. Isso é igual a mim. Porque, assim, a minha base é o esporte, né? E a gente que tá ali vê como a prática da atividade física, né? Não precisa praticar um esporte em si de alto rendimento, mas a prática da atividade física, ele pode solucionar, sei lá, de 80% a 90% dos problemas aí que esse cara pode ter. Então, assim, Emocionais. exatamente. Então, o não esportista, lógico, a gente tem uma abordagem diferente. Geralmente é o que dá um pouco mais de trabalho pra gente, né? Não sei se o Rafa concorda, mas pra mim, particularmente, Que o atleta ou o não esportista, o sedentário, porque o pra cara reabilitar de uma lesão, por exemplo, uma lesão. demora um pouquinho mais. E outra, às vezes a Ele pessoa... tem uma resposta muscular
menor, entendeu? Por ele não ativar aquela região. E na cabeça dele, fazer atividade física, às vezes é castigo. É castigo, exato. Então ele não consegue ter um bom rendimento até na fisioterapia mesmo, né? Como atividade, assim, na forma na área da cinésia ali, que a gente usa muito movimento para poder reabilitar, né? Então até nisso fica ruim. O atleta amador, né? Que é esse cara que não é o profissional, mas que tem uma atividade dele ali regular. Ou que seja uma atividade amadora, que ele leve para a vida, mas que não gere benefício financeiro. Ou uma atividade de lazer, né? Que é esse futebolzinho de final de semana, o tênis que tu joga com o teu amigo no clube, enfim. Cara, esse cara aí, eu tenho uma opinião assim, que depois da pandemia a galera melhorou um pouco, sabe? É uma visão minha, que depois da pandemia a galera melhorou. Era uma área que eu tinha zero procura, Sim, sim. né? E a gente ainda precisa orientar mais as pessoas, né? Falar mais sobre, mas já estão procurando mais, já estão se interessando mais pelaquela atividade para preparação para o seu esporte, né? E aí é uma galera que essa galera, assim, eu até falo um pouco com propriedade, porque 90% do meu público é esse, né? É a galera que eu atendo praticamente todos os dias. Ainda chegam para mim com uma lesão, e aí eu oriento a... E aí, por exemplo, igual eu tive uma paciente em 2020, final de 2020, que ela, pela pandemia, começou a entrar em depressão, sozinha dentro de casa, escola fechada, e ela começou a correr, né? Simplesmente começou a sair para correr. Só que ela é longilínea, né? Biotipo bom para corredor, perna grande, tronco não muito grande, fina, magra. Cara, com 6 meses de corrida, ela tava fazendo 10K pra sub 50 minutos, pô. Voando. Uma pessoa que nunca correu nada na vida. E pra categoria Entendeu? dela, mulher, dependendo da idade, ela ficando bem colocada. Acima de 35 anos, sabe? Bem Então, assim, colocada. cara, começou a dar uma série de problemas nela. Aí foi quando ela chegou pra mim, e aí eu falei, cara, ela, pô, mas eu corro. Eu falei, mas E a correr é um alimentação? esporte, mas tu se prepara pra correr? Que momento da tua vida tu fez um trabalho pliométrico, um trabalho de força, um trabalho de potência, um trabalho pipoca. coordenativo de corrida? De repente, tua mecânica da corrida é ruim. Isso te gera problema, pô. E pipoca. Aí, Entendeu? porque assim, não tá preparado, entra no esporte Exatamente. pra desestressar, e daqui a pouco começa a pipocar um monte de coisa. É porque o, não se cuida, exato, tênis é o cara ruim. do futebol de domingo. O cara trabalha, sei lá. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É um vigilante. O cara trabalha em pé de segunda a sexta. Aí, sábado ele descansa, domingo ele vai jogar futebol. Que momento da semana dele ele fez? Ele girou pra lá, girou pra cá. Fez nada disso. Verdade. Entende? E ainda tem um outro fator ainda. Eu recebo ainda galera que fala assim, pô, mas eu treino de segunda a sexta na musculação e vou jogar o futebol domingo. Eu falei, mas aí eu falo a mesma coisa. Em que momento da musculação tu salta? Totalmente diferente. Muda a direção, tu pula, né, do muda corpo. de direção, tu sai de um ponto de inércia e dá um sprint de 50 metros na maior velocidade que tu consegue atingir. Tu não faz isso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E pós-pandemia, Então, assim, aumentou muito a exato. procura por esporte. Porque a galera viu que o esporte salvou muita vida na pandemia. Sim. Quem era praticante de esporte, quem praticante de atividade física, né? Salvaram-se muitas vidas por causa disso. E a galera começou a procurar muito. Só que a galera achou de inicial que era, vou começar um esporte. Sim. Entendeu? E como é que é o tratamento com o Cara, atleta de o alto atleta rendimento? de alto rendimento, a gente tem que ter uma abordagem diferente, né? Assim, eu recebo alguns lá, por exemplo, o atleta de alto rendimento do CrossFit, né? Que é meu maior público hoje de alto rendimento. A gente tem que sentar e traçar um planejamento para ele, né? Dentro da lesão dele, dentro do que ele tem capacidade de fazer e dentro da sua próxima competição, né? Na época que eu trabalhava com futebol, é um pouco diferente. Futebol, tu tem uma competição a cada quarta e sábado, né? No CrossFit, não. Então, é uma competição a cada 3 meses. Consegue preparar melhor, né? A gente consegue ter um planejamento um pouco melhor. Mas é aquilo. Eu tava com uma agora que eu falei pra ela, cara, é a competição da tua vida? Se for, eu consigo botar pra tu competir. Depois tu para tudo e só trata. Entende? A gente vai fazer um paliativo, tu vai competir, mas... tem chance de eu piorar e ter que operar? Tem. A chance vai ter.
Então, Mas não posso eu tenho mentir que- pro paciente também, entendeu? Entrando num detalhe bem diferente também, que eu também atuei dentro do futebol. Dentro do futebol, às vezes, só tem 2 fisioterapeutas, 3, pra atender uma galera. Cara, E eles não bizarro. procuram. Você tá lá Bizarro. e o cara não te procura. Às vezes ele só vai te procurar no dia do jogo. Assim, melhorou muito. Eu tenho visto o nível social dos atletas melhorar bastante. Então, o nível de conhecimento dos atletas melhoraram Faz com que procure, né? faz com que procure. Tem atleta que chega lá O seu. com tudo. Cara, eu pesquisei isso aqui, li aqui, baixei um artigo, falei, pô, tu quase se tratou já. Verdade. Tu quase se tratou. Essa Não, é evolução sério, foi mas isso é boa. legal, cara, Sim. porque facilita até no teu lidar com o paciente, entendeu? Que eles já sabem ali o que tem, o que não tem. É, Vai falar. exatamente, entendeu? E vocês tocaram num assunto importante mesmo, porque assim, a pandemia serviu muito para valorizar, né, a prática esportiva Esportivo. e o desporto, né? E consequentemente trouxe um maior reconhecimento. Ainda não o reconhecimento que nós, enquanto profissionais da saúde, merecemos, mas melhorou muito, melhorou muito. essa procura e a valorização e reconhecimento que o profissional da saúde realmente merece. Produção, tem umas fotos aí que o Dr. Rafael Paixão e o Dr. Vinícius de Oliveira. Vinícius de Oliveira não, Vinícius Oliveira. Que o Dr. Vinícius Oliveira trouxe. Puder pôr pra gente aí, ó, na tela. Pode colocar do Rafael Paixão, qualquer um, do Vinícius de Oliveira. Pode colocar aí que eles vão dissertar aí pra Não, gente e assim, o momento das fotos. só pra aí. finalizar esse papo, o atleta profissional aí se torna mais fácil tratar, porque Aí, falando em atleta profissional, Aí, esse daí isso foi daí, um grande evento aqui no Rio de Janeiro, né? As Olimpíadas do Rio 2016, que eu pude estar acompanhando o atleta Wallace Santos na arremesso de peso. Ele é um atleta paralímpico. Nesse ano aí ele não participou. Eu estava acompanhando 2 atletas, que eram o Wallace e o Ricardo. Eram os primeiro e segundo lugar do Brasil. O Ricardo acabou tendo uma trombose, não pôde estar competindo. E o Wallace representou o Brasil. Na próxima Olimpíada, o Wallace foi o nosso recordista sul-americano, Campo Grandense, né? Campo Grandense, trazendo a nossa medalha de ouro. Rio de Janeiro. Campo Grande é potência. E uma coisa que muita gente não sabe, o Wallace começou treinando no Miésimo. Começou treinando dentro do Miésimo e depois saiu aí treinando em outros lugares, começou a ter suas propostas. E foi um ano bem, bem interessante, assim, porque eu nunca tinha sido convidado para um evento tão grande. Aí eu e um amigo Jean, que me acompanhou também, né? O Wallace também virou até um amigo. Eu Sim. falo assim, conheci o Wallace na faculdade, me formando, ele tinha acabado de se acidentar, foi procurar o tratamento na clínica escola. O Jean começou seu atendimento, não pôde mais estar dando continuidade, me passou. Hoje o Jean trabalha na Arábia, né, com futebol, tentou me induzir também para a Arábia. Você é Jean, gente boa, cara. Jean. Por isso que você é Jean, gente boa, não tem Tá jeito. lá, não pensa em voltar. Agora, Jean das Arábias. tá. Já é importado, né? Já é importado. Tem mais uma foto aí, produção? Acho que tem mais uma, hein? Vamos ver. Muito bacana, cara. Assim, Isso, agora então é do Vinícius Oliveira agora, né? Doutor Vinícius Oliveira. Vamos ver quais foram as fotos que ele trouxe aqui para relatar. Aí, Vinícius. isso é lá no CT, lá no nosso treinamento lá, atendimento com idoso que a gente tem lá. Até faleceu essa senhora, tem alguns meses que ela faleceu. Ela tinha ela passou por 3 cânceres pesados, né? A gente tá fazendo uma reabilitação ali de movimento mesmo com ela, após o tratamento dela da químio. Depois desse tratamento aí, ela teve uma recidiva, uma metástase aí na coluna e infelizmente não resistiu, mas é um dos atendimentos que a gente presta lá, né? Atendimento ao idoso, esse acompanhamento que a gente faz diário lá com alguns idosos. E assim, é de suma importância, né? Até para que o idoso, né, ele consiga realizar suas atividades no seu dia a dia. Rotineiras, né, que a gente fala, né? Se as pessoas. Vou deixar para fazer a pergunta depois. É a mesma paciente. É mesmo. Paciente. Tem outra foto, produção, do Dr. Vinícius Oliveira? Perfeito. Porque, assim, a importância, né, da fisioterapia preventiva, né? Vai ser essa a próxima pergunta, mas tem outra foto ali.
Esse é um trabalhinho de terapia manual. A gente estava fazendo com uma atleta de cross, né? A gente chama de um recoveryzinho que eles fazem semanal, né? A gente tira ali um dia da semana, dependendo da fase que eles estão de treinamento, ou uma vez a cada 15 dias, né? Para fazer um trabalho de recovery ali, que eles chamam dentro do processo de treinamento, a gente chama de rest, que é um dia de descanso, e aí eles fazem esse trabalho de recovery. Ah, tá. O descanso. No jiu-jitsu também, na musculação, acho que em todos os esportes, né? Diz que o descanso também é treino, né? Sem sombra de Sem dúvida. sombra Tem de até dúvida. o regenerativo, que você diminui a intensidade do treino. Importante. A musculatura precisa descansar. E aproveitando o ensejo, qual a importância do trabalho preventivo da fisioterapia? Porque eu, enquanto paciente, né, cliente de vocês, e profissional da saúde que sou também, a prevenção, se nós praticássemos uma atenção, né, primária na saúde de prevenção, nós com certeza nós teríamos menos complicações, menos hospitais lotados, uma maior qualidade de vida, né, uma longevidade maior. E menos custo. Exatamente. Até Então, assim, qual a importância da fisioterapia preventiva? Vinícius, vamos iniciar essa pergunta por você. Qual a Cara, importância? pra mim é fundamental a fisioterapia porque leva tudo que a gente falou até agora, né? O paciente, quem dera se todo mundo procurasse a gente para prevenir e não para curar, né? Para tratar, né? Então, assim, a fisioterapia preventiva, cara, ela vai melhorar a tua qualidade de vida se você não for praticante de atividade física. Ela vai melhorar a tua qualidade de vida e tua prática esportiva se você for praticante, né? É, a gente, assim, quando fala de qualidade de vida, a gente tem que entender o que é qualidade de vida, né? Sim, Qualidade de vida para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra, é né? individual, É né? individual, a qualidade de vida ela é individual. Então, assim, qualidade de vida para essa senhora era ela conseguir tomar banho sozinha, coisa que ela não estava conseguindo mais fazer, né? Qualidade de vida para um atleta é ele conseguir performar bem, entende? Dentro da profissão dele. Então, assim, a fisioterapia, ela como eu falei, da pandemia para cá, esse trabalho de prevenção vem sido muito procurado, é, e a importância dele está dentro da performance do teu dia a dia, né? Ele vai melhorar. Muita gente tem a ideia de que assim, minha rotina já é cansativa e a atividade física vai me cansar mais. E aí eu vou descansar nesse tempo que eu tenho para mim, entende? E a atividade física, a fisioterapia preventiva, a prática esportiva, ele vai te preparar para o teu dia. É ao contrário, né? Você vai conseguir performar melhor no teu trabalho, performar melhor na tua vida, no teu ambiente social, né? E é isso. É só aquele tempo, né, de adequação, né, do organismo para quem não pratica esporte e vai passar a praticar. Eu acho que deve ter algum período ali que o corpo, opa, Período de adaptação. de adaptação, É um mas período de adaptação que o corpo vai sentir e é normal, normal, mas né? depois, como você Depois tá falou, né, treinado. o dia a dia vai ser Melhora o teu vai ser sono, melhor em melhora... tudo. E doutor Rafael Paixão, qual a importância da fisioterapia preventiva? Fisioterapia preventiva leva à longevidade. Você quer ter uma, uma saúde melhor, quer ir mais além no seu esporte ou no seu dia a dia, a fisioterapia está aí para potencializar isso. Seja você atleta ou não, idoso ou jovem, ela está ali para te ajudar. Que a fisioterapia atende em todas as áreas da nossa vida, desde o bebezinho até a terceira idade. E é isso. Então, já fica aqui um conselho: procure um fisioterapeuta sempre que for oportuno. Nem todas as pessoas, né, têm acesso a um fisioterapeuta particular, né? Muitas das vezes nem no plano de saúde. Fica até a dica, né, aos representantes do poder público, às autoridades que Diz a lenda que tem no SUS atendimento. devem, né, aumentar, né, o percentual, a quantidade, né, a presença desses profissionais no Sistema Único de Saúde, porque nem todo mundo tem, né, Condição. um plano de saúde. Acho que a maioria não tem, e fica essa orientação aí ao poder público, às autoridades,
para olhar com mais carinho para a presença do fisioterapeuta nos hospitais públicos, seja eles municipais, estaduais ou federais, porque a fisioterapia Até realmente mesmo no posto de saúde, com uma atenção primária, que seria o mais importante. da prevenção, né? A Estamos prevenção. falando aqui de prevenção, É. então é importantíssimo isso. Pessoal, nosso episódio, né, está chegando ao fim, né? A produção está dizendo aqui que faltou uma foto, vamos lá que ainda dá tempo. A produção vai lançar ali agora. E aí, Vinícius Oliveira. Essa daí é um curso que eu ministrava na época que eu dava aula na faculdade Anhanguera, eu ministrava um curso de terapia manual, de anatomia esquelética, né? A galera, tem um adendo aí, a galera estudando EAD, né, à distância, e tinha pouco contato, né, com o corpo humano em si, né? Eles não tinham muito contato, eles estudavam por vídeo, anatomia por vídeo, ou Isso estudavam que eu ia perguntar. pela Anatomia, internet. E aí, para ajudá-los, eu fui ministrei esse curso aí para eles de anatomia. A gente conseguiu, com algumas parcerias lá, um esqueleto e consegui dissecar e tal, o esqueleto, e aí pra gente poder conseguir trazer uma prática para eles, né, da anatomia. Assim, me orientei para que, assim, eles tinham que buscar mais, não era em um dia de curso que eles iam ter anatomia para poder se tornarem bons fisioterapeutas, né? Mas, assim, eu acho que eu consegui passar um pouco e dar uma base para eles ali. A gente fez um curso aí de um dia inteiro, né? Começamos 8 da manhã, fomos até 5 horas da tarde, trabalhando anatomia. Fiz 2 turmas, se eu não me engano, acho que foi 2 ou 3 turmas, né? Fiz 2 ou 3 turmas para eles. Tinha bastante gente procurando, tinha uma galera para se formar já, com pouco contato e tal. E aí, E a nossa base, né? Se é a não nossa souber de base, anatomia, tá Falo pra vendido. eles. Eu falava na faculdade pra eles, durante as aulas, eu falava, cara, fisioterapeuta tem que saber de anatomia e biomecânica. Se souber disso, tu trata qualquer pessoa. Depois tu vai procurar especialização e aí tu volta pra tua área que tu gostar mais e tal. Mas todo fisioterapeuta tem que saber anatomia e nossa biomecânica. É a base da fisioterapia. E o Rafael Paixão? Ele é híbrido também, né? Tá Ó, vendo? atleta de futebol, crossfit, professor. E você já deu aula também, né? Tô dando aula na pós-graduação de terapias manuais agora. Aí. Isso aí. Doutores híbridos. Vamos lá, está findando aqui o nosso episódio. Né? Posso deixar um recadinho antes de terminar? Vocês vão deixar esse recadinho? Então, beleza. Porque eu vou pedir para que vocês deixem uma orientação, né, ao nosso público, uma orientação com relação à fisioterapia. Porque o nosso podcast ele visa trazer informações com direcionamento, né, com orientação. Porque muitas das vezes nós temos, né, informações, só que são informações vazias. Né? E aqui eu peço a todos os entrevistados, né, que deixem, ao final do episódio, uma orientação para toda a população. Então, beleza. Com a palavra. A minha orientação, né, já veio lá do início, que é que você não precisa passar por um outro profissional para estar procurando um fisioterapeuta. Somos profissionais de primeiro contato. Então, tem um fisioterapeuta para chamar de seu. O Jean tem 2. Não vou dar mole, né? Tá vendo? 42 anos de idade, cria de Campo Grande. Quis logo 2. Esquece. E aí, doutor Vinícius Oliveira, qual a sua orientação para a nossa população e nosso público? Cara, minha orientação é basicamente o que a gente já falou aqui, né? Nesse podcast, nesse bate-papo legal. Cara, galera, procurem um fisioterapeuta, procurem um profissional de educação física, façam atividade, mova-se, mexa o corpo de vocês, porque a inércia não vai te trazer saúde, cara. A inércia não vai prevenir muita lesão, vocês vão ter uma vida futura longa, tá? Falou uma coisa aí da inércia, né? E lembrei de outra situação. O pessoal acha que repouso melhora as pessoas, né? Isso daí me irrita Movimento muito. é vida, repouso não melhora ninguém. Isso aí me irrita bastante, inclusive. Movimento, pessoal. Movimento. É isso aí. Doutores, me irrita muito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, tá? Peço a você que não está nos seguindo no Instagram, vai lá,
podcast Orientar Social. Siga-nos no Instagram, se inscreva em nosso canal no YouTube, porque entrevistas como essa irão continuar, mas dependemos de você. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, aperte o sininho, dá o joinha lá, né? Porque traremos outros profissionais, outros conteúdos de grande relevância para a nossa sociedade. Mais uma vez, doutores, meus amigos, são meus doutores, meus irmãos, né? Muito obrigado pela presença. Informe ao nosso público aonde eles podem encontrar vocês atendendo. Eu tô aqui mesmo na Cachamorra, na sala 305. Calma aí, me perdi. Esqueceu? Não, Estrada Cachamorra, 350, sala 207, na West Físio, Campo Grande e Barra da Tijuca, tá bom? Na Avenida das Américas. Eu tô na Rua Ponte Verde, 23292, no CT Lions Arena. Nosso consultório funciona lá, Físio e Saúde, pode procurar no Instagram também, tá? Ou no Rua Muriqui, número 16, no Rio da Prata de Campo Grande, a gente tem uma outra unidade lá também. Perfeito. Ó, quem chegar lá com cupom de desconto Orientar Social vai ter quantos por cento de desconto? Que isso, hein? Desconto por orientar social? Hoje é que dia? Nem lembro. 10% de desconto? 10% de desconto. E aí, Vini? 10% de desconto. Tá bom, 10% de fechado. desconto? Chegarem lá, ó, nesses endereços aqui, Falar ó. que foi orientado pelo Orientar Esse Social. aí, ó, cupom Orientar Social, 10% de desconto Fechou. com os melhores fisioterapeutas de Campo Grande. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá. Quem não segue no Instagram, segue para que o nosso projeto continue. Até a próxima. Um abraço.